Oi, gente, vim conversar com vocês um pouquinho sobre os termos que tem no glossário da Irmandade da Adaga Negra. Exemplo é os vampiros, né? Aqui no glossário explica por que que os vampiros não bebem o sangue humano. Eles bebem o sangue humano apenas porque dá algumas horas de energia, não dá muita força. No caso, para se alimentarem, os vampiros, eles bebem o sangue do sexo oposto, ou seja, o macho bebe o sangue da fêmea, a fêmea bebe o sangue do macho. E aí, muito parecido com algumas outras histórias, os vampiros, eles não saem à luz do dia. Eles conseguem alterar a memória humana e conseguem ler a nossa memória também, né? No caso, a memória humana. E vivem durante muito tempo e tal. Aí entra também a Virgem Escriba. A Virgem Escriba é uma força mística e conselheira do rei, né? Guardiã dos registros vampíricos e dispensora de privilégios. Ou seja, ela está bem no topo da aristocracia, né? Como conselheiro do rei, ela é responsável por muitas coisas. Elas vão atuar, a Virgem Escriba vai atuar bastante na história, né? Aí entra os redutores e entra também a sociedade redutora, né? Quem são os redutores? Eu falei um pouquinho lá no primeiro vídeo, que são homens que vendem a sua alma e por isso que como eles vendem essa alma para o extermínio dos vampiros, eles só podem morrer sendo apunhalados no peito. No contrário, vivem eternamente e sem envelhecer também. Não comem, justamente porque eles venderam, né? Não comem, não bebem, aí tem que ser mortos justamente no peito, porque senão eles vivem para sempre. Depois eles cheiram a talco, isso é algo muito diferente, que eles cheiram a talco. E com o tempo, seu cabelo e os olhos perdem a pigmentação. Isso é algo também muito contado nos livros, tá? Essa parte. Aí entra a sociedade redutora. O que é a sociedade redutora? São os redutores e os ômegas. Os ômegas são figuras místicas que eles vêm para se vingar de um ressentidos com a Virgem Escriba. Então eles atuam nessa parte para ajudar a sociedade redutora com os vampiros, porque eles são ressentidos por algo que a Virgem Escriba fez. Aí eu não quero mais contar spoiler, né? Então eu vou ficar nessa parte aqui mesmo. Bem, continuando com as histórias, né, que tem aqui no glossário, vou começar com a primeira família. A primeira família é o rei, a rainha e os seus príncipes. Então, quem são os príncipes, né? O nível mais elevado da aristocracia, que seriam a primeira família, né? São os membros da primeira família. Só que se a primeira família for totalmente morta, as escolhidas, né, ou das virgens escribas, que eu vou falar mais um pouquinho sobre elas, que dá o título de herdeiro. O título de herdeiro não pode ser ortogado. Esse é algo que é muito importante. Ou seja, elas que dão, se a primeira família toda disseminada, quem dá a chance de ser um príncipe, as escribas. E aí vem também a tumba, que é uma cripta totalmente formada pela Irmandade, porque lá é onde tem a cerimônia, é lá onde eles colocam os redutores, né, os redutores, as cinzas dos redutores, e é só formado por lá, porque lá que não começa a iniciação da Irmandade, ou seja, uma cerimônia de iniciação é formada lá na tumba. E aí tem um rito, né, que é um ritual de lavar a honra, que nesse caso, o ofensor e o ofendido, ele escolhe uma arma e ataca o ofensor para apresentar que tá tudo bem. Que é uma forma dele de lavar a honra, de, eu fui ofendido por você, vou lhe atacar. E assim, tá tudo certo a nossa relação. Aqui também explica muito a relação de companheiro, né? Tem a Xilan, que é a vampira companheira, que tem um companheiro, né? Aí entra a parte do Hell. Eu vou botar o nome aqui porque eu não sei se estou falando certo, gente. Coisa de vampiro, mundo fantástico, ninguém sabe o nome direito. Mas o que é que ele explica? Ele explica que uma vampira fêmea, ela só pode ter um companheiro. Já o macho, ele pode ter mais de uma companheira. Então para ele está tudo bem. Aí também explica sobre a Lean, vou botar o nome aqui, gente, que é um nome, que é um termo carinhoso para dizer que ela é muito amada, ela é muito querida, a companheira é muito querida pelo seu companheiro, é a Lean, né? A perdição é uma fraqueza, é algo que acontece quando o vampiro se perde na sua parte de desejo. Também explica um pouquinho sobre os escravos de sangue, que é algo que foi feito em desuso, mas não é ilegal. Que ou um macho ou uma fêmea, eles eram usados apenas para alimentar outro vampiro.
foi algo que foi em desuso, né? Mas não é ilegal, eles podem fazer isso sem nenhum problema. Pra finalizar, eu vou botar aqui também o nome, gente, porque eu não sei se eu tô falando certo, que é o Dogen, que é o membro da classe civil do mundo dos vampiros, né? Que é uma parte mais antiga, mais conservadora dos vampiros, né? Que tentam seguir uma linha, leis para que tudo dê certo, para que eles continuem no padrãozinho, bem a ala conservadora.